Olá, tudo bom? Hoje eu tenho um salmo que é muito tremendo para compartilhar com você. É o Salmo 142. É a oração no meio de um grande perigo. E esse salmo, ele vai revelar verdades profundas para a nossa vida e que nós precisamos praticar. Bom, ele começa assim: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome e os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Esse salmo foi feito por Davi quando ele estava na caverna, fugindo de Saul. E aquela caverna era como uma prisão, era um lugar de exclusão, era um lugar onde ele se sentia na mais profunda solidão, onde ele se sentia em perigo, apesar de estar ali ao mesmo tempo escondido. Aquela caverna se tornou um lugar de angústia, um lugar de muita solidão. Mas ele diz que ele clamou, mesmo no meio de toda essa angústia, de toda essa amargura, de toda essa aflição, ele clamou, ele diz: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. E é muito interessante esse primeiro versículo, porque fala exatamente de nós nos posicionarmos no meio da nossa angústia, no meio das nossas fraquezas, no meio de qualquer que seja a situação de conflito interno ou externo que nós possamos estar experimentando. Davi diz em seguida: derramei a minha queixa perante a sua face. Muitas vezes nós estamos rodeados por pessoas e queremos derramar as nossas queixas, os nossos lamentos, as nossas reclamações, as nossas insatisfações para as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós queremos liberar o nosso coração, liberar o nosso sentimento, simplesmente despejando sobre alguém aquilo que está nos sufocando. Mas por essa ocasião, Davi não tinha com quem falar, com quem conversar. E diante dessa realidade, ele não ficou esperando sair da caverna para falar com alguém, o momento que ele saísse dali, não. Ele imediatamente buscou ao Senhor, ele imediatamente clamou ao Senhor e ele disse: eu vou derramar as minhas queixas, os meus lamentos, as minhas lamentações, as minhas amarguras perante o Senhor. E por que Davi decidiu fazer isso? Expor a sua angústia ao Senhor. Ele diz no versículo 3 que o espírito dele estava angustiado. Será que é essa a nossa posição quando nós estamos nos sentindo angustiados, de derramar perante o Senhor as nossas queixas, a nossa amargura? E o que aconteceu quando Davi fez isso? Aqui diz: então conheceste a minha vereda. Deus, ele conhece a vereda, o caminho, o estado em que nos encontramos, o caminho em que nós estamos andando. E Deus sabe também de
todos os laços que são armados para a nossa vida, para a nossa alma. Davi aqui no versículo 4 diz que ele olha e ele não vê nada, não havia quem livrasse ele, quem lhe desse conhecimento, quem lhe desse refúgio. Não tinha um amigo nessa hora, não tinha alguém para dar um conselho, não havia nada e nem ninguém que pudesse trazer alívio para sua alma. E ainda que faltem todas essas possibilidades à nossa volta, mas o melhor lugar é o esconderijo do Altíssimo. Ele sim é a nossa fortaleza, Ele pode intervir na nossa causa. Muitas vezes nós fazemos tanta questão de comunicar, falar para pessoas à nossa volta, seja para esposa, amigo, discipulador, discipuladora, líder, pastor, apóstolo, seja quem for. Fazemos questão disso. Porém, nem sempre essas pessoas podem fazer alguma coisa para mudar, para intervir na nossa situação. Mas Deus pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Então não havia ninguém que cuidasse da alma de Davi, das emoções dele, daquela tristeza que ele sentia naquele momento. E ele olhou para a pessoa certa. Ele disse: a ti, ó Senhor, eu clamei e disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Que tremendo! Então Davi reconhece ali que ele tem um refúgio e o refúgio dele é o Senhor. Qual tem sido o nosso refúgio? O shopping? As compras? As baladas? As diversões, o cinema? Qual tem sido o nosso refúgio na hora da nossa angústia, da nossa solidão, das cavernas que enfrentamos? E quando ele reconhece isso, ele entra no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e ele diz: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então ele reconhece também que ele tinha limitações, que ele tinha fraquezas, que havia inimigos que eram mais fortes do que ele, mas não eram mais fortes do que o Senhor. E ele sabia que no Senhor ele tinha o escape, ele tinha a saída. A alma dele poderia sair da prisão. Qual tem sido a prisão que tem prendido a minha vida, a sua vida? Em que circunstâncias nós temos nos angustiado e nos entristecido? Aqui diz no versículo 7, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ele encerra essa oração fazendo uma proclamação. Senhor, tu sabes que na angústia eu não vou poder te louvar, eu só vou lamentar. Então tira a minha alma dessa situação de angústia, de vexame, de tristeza, de amargura, para que eu possa te louvar, para que eu possa celebrar, para que eu tenha motivos para entoar cânticos de louvor a ti. Porque te buscar, eu já estou te buscando, eu estou aqui reconhecendo que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, que eu não tenho outro bem além de ti. Mas à minha volta existem testemunhas que estão olhando para mim, e essas testemunhas precisam ver, todos estes justos que estão me rodeando, precisam ver que o Senhor me fez bem, que o Senhor me abençoou, que o Senhor me livrou dessa prisão, que o Senhor deu mais uma vez a tua palavra de vitória sobre a minha vida. Então, nessa palavra que o Senhor está nos ministrando nesse dia, pelo Salmo 142, que é a oração no meio de um grande perigo. Muitas vezes nós nem temos noção do perigo à nossa volta,
do perigo que a nossa alma se encontra, das tristezas que ela pode se enveredar e ficar cada vez mais afundada nessas tristezas, nessas angústias. Mas assim como Davi, nós precisamos fazer esse caminho de derramar as nossas queixas perante o Senhor e cumprir o propósito de Deus, para que possamos verdadeiramente ser nessa terra fontes de águas vivas, para que do nosso interior flua a vida de Deus, a alegria de Deus, as respostas de Deus, independente de qual seja a circunstância que eu e você estejamos atravessando. Precisamos olhar para o autor e o consumador da nossa fé, crendo que nele nós temos a resposta, porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o Senhor te abençoe poderosamente com essa palavra, que a partir desse dia, todas as vezes que você sentir uma tristeza, uma angústia, uma amargura, um sentimento de infelicidade, que você derrame perante o Senhor as tuas queixas antes de qualquer outra coisa. Ainda que tenha pessoas à tua volta que possam te ouvir, derrama perante o Senhor as tuas queixas, para que Ele tenha misericórdia de ti, faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz. Que o Senhor te abençoe poderosamente e te faça prosperar em todos os teus caminhos, hoje e sempre.